Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda, sou nutricionista e no vídeo de hoje o nosso assunto vai ser como montar um prato mais saudável. Muitas vezes a gente começa a fazer dieta, né? E aí a gente fica na dúvida como elaborar esse prato mais saudável, como construir isso de forma prática, né? E se eu tô num restaurante, numa lanchonete, né? Tem algumas opções. Então eu vou falar com vocês sobre esse assunto. Como que a gente pode montar um prato mais saudável, que lá vai ter todos os nutrientes que a gente precisa para o nosso dia a dia, tá? Mas antes da gente ir para mais aprofundar mais nesse tema, eu queria convidar vocês para ir lá no canal do YouTube, compartilhar esse vídeo, colocar o seu like, acionar o sininho, né? Isso é muito importante pra gente porque aí o vídeo vai conseguir atingir muito mais pessoas, tá? Então, coloque lá o teu gostei, e se inscreva no canal pra gente poder divulgar muito mais os vídeos que falam de saúde e alimentação, tá bom? Além disso, eu quero convidar vocês também para ir lá no Instagram, no Facebook, para olhar os nossos posts. Tem muita informação sobre saúde, tem muita informação sobre alimentação, né? Muitas dúvidas que as pessoas nos pedem, né? Alguns assuntos que as pessoas têm dúvidas sobre alimentação e nutrição, a gente faz o vídeo ou faz um post e coloca lá para esclarecer essas dúvidas, ok? Então vamos lá, né, pro assunto de hoje, que é como montar o prato mais saudável, né, mais adequado, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa é conhecer um pouquinho sobre os nutrientes, né? Então, para eu saber se um prato tá mais adequado ou menos adequado, a gente tem que conhecer sobre os nutrientes, tá? Muitas vezes eu chego no restaurante ou então em algum lugar, né, numa festa de família, e as pessoas logo me mostram um prato. Ó, Fernanda, tá certo, né? Isso aqui tá adequado, é dessa forma como que a gente faz? Quantas calorias tem aqui, né? Então são perguntas que muitas vezes a gente não consegue responder, né? Na verdade, tem muitas outras questões por trás disso, né? Então a construção do prato, ela tem ali os seus hábitos, as coisas que você gosta, as suas preferências, né? A quantidade que é mais adequada para você. Então, a gente não vai avaliar o teu prato assim, né? Em pé no restaurante, você me mostrando e perguntando quantas calorias tem ali. Então, isso não é o mais importante também. O mais importante é aquele prato tá adequado para você, para as suas necessidades, né? Não adianta eu tentar colocar o meu gosto pessoal, né, as coisas que eu costumo fazer na minha casa, as coisas que eu gosto, para você comer, se essa não é a sua realidade, né? Então a gente precisa adequar isso para a tua realidade, porque assim você consegue fazer isso de forma tranquila em qualquer ambiente que você esteja, tá bom? Então vamos lá, o carboidrato, né? Que é geralmente o primeiro item que as pessoas têm dúvida na hora de construir esse prato. Então, eu posso colocar dois tipos de carboidrato, eu posso colocar carne vermelha e peixe também. Como que eu vou construir tudo isso? Então, o que é carboidrato, né? Quais são os alimentos, aí, simplificando um pouquinho? Quais são os alimentos que geralmente têm esse carboidrato, tá? Os alimentos são arroz, farofa, macarrão, mandioca, que mais que a gente tem aí no almoço, por exemplo, né? Arroz, macarrão, farofa, mandioca, cará, inhame. Então, esses alimentos todos têm carboidrato, certo? Agora, a gente não vai discutir qual o melhor carboidrato, não. Estamos pensando em carboidrato de uma forma geral, certo? Além dos carboidratos, o que precisa ter no nosso prato? Vitaminas, minerais, fibras, né? Então a gente precisa estar consumindo também esses alimentos, todos esses alimentos. E aí eu pergunto para vocês consomem os vegetais cozidos ou cru, né? Se eu como só vegetal
cru, eu vou ter um tipo de fibra. Se eu como vegetal cozido, eu vou ter outro tipo de fibra. Então, vendo como é importante a gente colocar o mais variado possível tipo de alimento ali naquele prato, né? Então, se eu posso colocar cru e cozido, melhor, ótimo, você vai ter mais nutrientes, uma variedade maior de nutrientes. Então, a gente vai ter fibras, vitaminas e minerais presentes principalmente nas hortaliças, né? Nos vegetais, crus e cozidos, e nas frutas, tá? Aí a gente vem para construção, para alimentos que contêm proteína. E a proteína? A gente precisa ter a proteína no nosso prato? Sim, nós precisamos, tá? Então, na hora de construir um prato, a gente tem que ter alimentos que contêm proteína. A proteína, ela é separada, né? A gente divide a proteína em proteína de origem animal e proteína de origem vegetal. Então, quando a gente tem os dois tipos de proteína no prato, ótimo, tudo tranquilo. A gente está consumindo os dois tipos de proteína, não tem problema nenhum. Mas quando eu sou vegetariana, eu quero só proteína vegetal. Então, eu não vou ter a carne no meu prato, certo? E os vegetarianos, eles precisam ter outros cuidados que a gente não vai detalhar aqui, a gente vai falar no próximo vídeo, mas eles precisam ter outros cuidados para que os nutrientes, né, que tenham na carne sejam substituídos por outros alimentos e não falte esses nutrientes no seu dia a dia, tá? Então, a gente precisa ser um pouquinho mais específico quando a questão envolve o veganismo ou o vegetarianismo, tá? E aí a gente faz um outro vídeo falando sobre isso. Mas voltando para o nosso prato, nós colocamos carboidrato, já pensamos na proteína de origem animal e na proteína de origem vegetal, já pensamos nas fibras, vitaminas e minerais e agora tá faltando a gordura, né? E a gordura, a gente também tem vários tipos de gordura, tá? Então, as gorduras, a gente também divide elas, né? Em gorduras saturadas, insaturadas, gordura trans, tá? A gente tem vários tipos de gordura. Mas para simplificar, no dia a dia, a gente tem as gorduras de origem animal, de origem vegetal, né? Então, as gorduras de origem animal, elas são mais saturadas. E as gorduras de origem vegetal, elas são mais insaturadas, tá? Simplificando, tá, gente? Existem as exceções, outras questões, mas só para tornar um pouquinho mais simples essa construção desse prato. Então, a gente tem gorduras boas, né? Que são as gorduras, por exemplo, o azeite, o abacate, das castanhas, das sementes. São todas gorduras boas, que é interessante a gente estar colocando nesse prato. E a gente tem as gorduras que não são tão interessantes, né? Que é a gordura, por exemplo, as gorduras das carnes, aquela gordurinha da picanha, né? Então, essas gordurinhas, elas são ruins, não é interessante a gente estar consumindo, principalmente quem come frequentemente. Todo final de semana é frequentemente, tá? Então, para quem come carne gordurosa com frequência, ela não é tão interessante, certo? Então, além das gorduras boas que a gente deve ter no nosso prato, a gente também vai conseguir colocar alguns compostos que a gente chama de compostos bioativos, tá? São compostos que ajudam as infecções, as inflamações, algumas doenças. Então, a gente também divide esses compostos de diversas formas, que é um pouquinho mais complexo, que a gente vai estar trabalhando isso em outro vídeo também, tá? Mas então, só para vocês saberem que existem esses compostos bioativos, presentes em algumas frutas, alguns vegetais também, que são muito interessantes a gente estar consumindo. Por isso, a questão da variedade, né? Então, quanto mais eu faço a minha alimentação de uma forma mais variada, quanto maior variedade eu consigo, maior rodízio de alimentos eu consigo fazer na semana, no mês, melhor, tá? Mais compostos bioativos eu vou conseguir colocar aí nesse meu prato e vai ajudar mais a minha saúde, a questão das doenças, certo? Então, vamos recapitular, tá? Vamos ver o que eu já falei do começo até agora para construir o prato, para a gente ir para outra parte, que é realmente a construção do prato, tá? Então, ó, a gente precisa ter nesse prato os carboidratos, né? E aí vamos pensar na questão de carboidrato
total, tá? Sem pensar em carboidratos bons, ruins, aumenta a glicemia, isso é baixo. Vamos pensar só em carboidratos, tá? Os carboidratos, arroz, macarrão, batata, farinha, mandioca, tá? Isso são carboidratos. As proteínas, proteína de origem vegetal, proteína de origem animal, né? Proteína como a carne, as aves, né? Peixe, ovos, queijo, isso é proteína. As gorduras, né? A gente tem as gorduras boas, as gorduras ruins, né? As gorduras que não são tão interessantes. E a gente tem as fibras, vitaminas, sais minerais que estão presentes principalmente nas verduras e nos legumes, tá? Então, tudo isso que a gente viu agora de informação, né? Todos esses nutrientes a gente vai tentar colocar no nosso prato, tá? Quanto mais completinho for a nossa alimentação, mais nutrientes a gente consegue colocar no nosso corpo, muito mais chances da gente estar conseguindo fazer uma alimentação completa, cheia de nutrientes que vão ajudar o nosso organismo a funcionar bem, tá? Então, muitas vezes o corpo não funciona direitinho, por quê? Porque tá faltando algum desses nutrientes. Às vezes eu consumo carboidrato e proteína e não consumo vitaminas e sais minerais. Vai acontecer alguma coisa? Vai ficar faltando? Vai. O que pode acontecer se eu não consumir fibras na quantidade adequada? O meu intestino pode não funcionar, né? Não funcionar como ele deve funcionar, né? Muitas vezes as pessoas ficam aí 3, 4 dias, né? Até mais, sem ir no banheiro, sem evacuar, né? Isso é muito ruim. Você quer emagrecer? Cuide do teu intestino, tá? Então, se o meu intestino não funcionar direitinho, o processo de emagrecimento vai ser prejudicado. E isso é tema de outros vídeos também que estão lá no nosso canal, tá? Então, gente, vamos lá para a construção do prato? Eu vou montar aqui um prato na hora do almoço, tá? Pra gente ter um exemplo bem prático para a hora do almoço. Então, eu cheguei lá no restaurante, eu tô no restaurante, não tô na minha casa. Eu posso montar um prato saudável, um prato legal, um prato adequado? Sim, eu posso, eu devo e eu consigo fazer isso, tá? Não é porque eu tô fora de casa que eu não consigo montar um prato mais saudável, um prato mais adequado, um prato mais completo. Por exemplo, lá no restaurante, geralmente ele oferece a opção arroz integral, arroz branco, né? Ou então, muitas vezes, oferece o arroz com lentilha, com cenoura, com brócolis, né? Tem também essas opções. Então, eu posso colocar lá, vamos construir aqui um prato. Imaginem aí comigo. Eu vou colocar no videozinho aqui uma foto do prato para vocês conseguirem visualizar bem, tá? Mas assim, se eu coloco no prato o arroz, vamos colocar o arroz branco, certo? Tô colocando o arroz branco, fonte de carboidrato, ok? Já tenho o meu carboidrato. Qual que seria a proteína? Então, eu coloquei lá um feijão. Esse feijão é proteína de origem vegetal. Coloquei feijão, ok. Vai me fornecer também fibras e outros nutrientes que tem no feijão. Aí eu coloco a carne, o bife. Pego um bife lá, peço para ele aquele bifinho mais magro, né? Sem gordura aparente, tá? Então eu coloquei lá uma carne magra, lá no meu prato, um bife, ele é proteína de origem animal, certo? Então até agora a gente tem o arroz, carboidrato, o feijão, que é proteína de origem vegetal, e a carne, que é proteína de origem animal. Aí tá faltando o quê? As fibras, as vitaminas e os sais minerais. O que eu vou colocar nesse prato também? As folhas, por exemplo, né? Vegetais crus e vegetais cozidos. Então, posso colocar o alface, agrião, tomate, a cenoura cozida, o chuchu, né? Eu vou estar colocando o quê? Fibras, vitaminas e minerais. Então, um prato bem simples, né? Que em qualquer lugar a gente consegue montar esse prato e vai ter todos os nutrientes que o meu corpo precisa. Então, eu tenho carboidrato, proteína vegetal, proteína animal, gordura, né? E aí essas gorduras, elas geralmente já estão presentes no alimento, porque ele foi feito, né? Adicionado gordura lá na hora do preparo.
E você também pode colocar uma gordura boa, que é o azeite, né? Então é muito interessante a gente colocar um fiozinho de azeite em cima aí da salada. Na hora que você for consumir essa salada, você temperar com azeite. Vai trazer uma gordura boa, uma gordura insaturada, tá bom? Então montamos o nosso prato, o nosso almoço. Olha que legal que tá esse almoço, mas eu quero melhorar esse almoço. Eu quero trazer mais nutrientes, né? O que eu posso colocar? Ao invés do arroz branco, eu posso colocar o arroz integral. Mas se eu não gosto do arroz integral, eu posso colocar aquele arroz que é com brócolis, com a lentilha, com a cenoura, que ele vai enriquecer, vai estar mais enriquecido, né? Ele vai ter ali as fibras dessas hortaliças para ajudar o controle aí desse açúcar, né? Desse carboidrato aí, tá bom? Então, se eu não tenho a opção de arroz integral, eu posso colocar o arroz com com outra hortaliça, tá? Além disso, a gente também pode ter outras opções de carboidrato, como por exemplo a mandioca, né? Então, se eu vou comer a mandioca, aí eu não vou comer o arroz, tá? Porque aí são realmente dois carboidratos muito parecidos, certo? Então, eu escolho um carboidrato. Isso vai facilitar. Se você está querendo perder peso, vai facilitar essa perda de peso. Se você está querendo controlar o seu peso, também vai facilitar o controle do teu peso. Se você quer controlar a glicemia, vai ajudar a controlar a glicemia, tá? Então, escolher um carboidrato ajuda bastante, tá? Tanto na questão do emagrecimento, quanto na questão da glicemia, quanto no controle do teu peso, certo? Outra coisa importante para a gente ficar atenta no momento de montar um prato é o tamanho desse prato, né? Às vezes o prato é muito grande. No restaurante, principalmente self-service, eles utilizam essas técnicas. Ele coloca lá um prato grande para que você coloque mais alimentos naquele prato, para que você consuma mais, para que ele pese mais, para que você pague mais, tá? Então, preste atenção que você vai ter um prato maior. Então, você não precisa encher aquele prato. Aquele prato ele não precisa estar cheio para você se satisfazer. Você pode colocar naquele prato uma quantidade menor, tá? Que aí vai estar condizente com o prato que você tem em casa, né? Então, porque geralmente os restaurantes não oferecem um prato maior e um prato menor. Geralmente é um prato grande e um pratinho de sobremesa que é menor, né? Então, a gente vai pegar o prato no tamanho que o restaurante oferecer, mas eu vou colocar metade desse prato, eu vou colocar as hortaliças. Então, eu coloco os vegetais crus e os vegetais cozidos, ocupando a metade desse prato. Isso já ajuda bastante no controle do peso. Isso já ajuda muito a consumir as fibras, os minerais, as vitaminas que a gente precisa do nosso dia, tá? Então, na outra parte do prato, né? Na outra metade do prato, eu vou colocar o meu carboidrato, a minha proteína, né? Aí eu vou colocar, então, ou o arroz, ou a batata, ou a mandioca, né? Qual carboidrato que eu optar. Aí eu vou colocar o feijão, se eu optar pelo feijão, ou a lentilha, ou grão de bico, que também são proteínas de origem vegetal, que estão na mesma família ali do feijão, né? E aí eu posso colocar o peixe, ou a carne, ou o frango, como proteína de origem animal. Estão vendo como é um prato simples, não tem nada de mais, né? De espetacular, de alimentos caros, nada disso. É um prato simples que a gente tem em casa, que a gente tem fora de casa e que vai ter todos os nutrientes que o nosso corpo precisa, tá? Mas aí a gente pensa no jantar, né? Ah, mas o jantar eu não quero fazer uma refeição assim. O jantar eu quero uma refeição única, ou eu quero um sanduíche, ou eu quero, né, uma outra refeição mais simples, mais rápida, mais prática. Tem como ter uma alimentação completa no jantar, sem comer o arroz, feijão e a carne, né? Tem. Então, se eu fizer um sanduíche, né? Vamos pensar de novo na construção daqueles macronutrientes que a gente falou antes. Carboidrato, né? Proteína, as vitaminas, os minerais e as fibras e as gorduras. Não foi isso? Então, a gente vai construir um sanduíche. O pão é o quê? É um carboidrato.
Vamos pegar um pão integral, que é melhor, um pão caseiro integral, perfeito, né? Melhor ainda. Então a gente tem lá um pão integral, né? Que é o nosso carboidrato. Aí eu vou colocar um frango desfiado, tá? Sobrou do almoço, eu aproveitei a sobra do almoço, desfiei esse frango e coloquei lá no meu sanduíche. Aí eu coloquei alface e tomate como as fibras, vitaminas e sais minerais também do meu sanduíche. Eu tive um sanduíche, esse sanduíche tá legal? Tá completinho? Tá com todos os macronutrientes aí que precisa? Está. Eu tenho um carboidrato, eu tenho uma proteína, eu tenho as fibras, vitaminas e minerais, tá? Então, de uma forma simples, a gente consegue construir uma alimentação mais rica, mais completa, tá? Claro que eu posso melhorar ainda mais? Posso. Tem várias opções para a gente melhorar ainda mais esse sanduíche, né? Eu posso, ao invés do frango, por exemplo, colocar um atum, que é fonte de ômega 3, que é um peixe, que tem uma gordura boa, que tem, né, outros nutrientes. Então eu vou variar a minha alimentação. Quando a gente fala para variar a alimentação, um dia consumir carne, outro dia peixe, outro dia frango, né? Variar os alimentos é para isso, é para que a gente consiga mais nutrientes. Quanto mais nutrientes, mais compostos bioativos, mais vitaminas, fibras, minerais o nosso corpo consiga consumir, né? Melhor para nossa saúde. Então, quanto mais variada a minha alimentação, mais chances eu tenho de estar ingerindo todos os nutrientes que meu corpo precisa, tá? Então, pessoal, essa construção do prato, ela não precisa ser uma construção tão difícil, com alimentos caros, com alimentos que você não tem em casa, que você não tem hábito, que você não tem costume. É simples, tá? Vamos simplificar a alimentação, né? Claro que tem outros alimentos, que tem outros nutrientes que a gente pode colocar aí para enriquecer ainda mais? Tem, mas se é o que você tem, ok, comece com o que você tem, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que esse vídeo tenha contribuído, tenha ajudado vocês, né? E que se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento sobre esse assunto, sobre um outro assunto relacionado à alimentação, à nutrição e à saúde, podem colocar aqui a sua pergunta, as suas sugestões, que a gente vai ter o maior prazer em responder, tá bom? Deixa aqui o teu like, o teu curtir, se inscreva no canal, tá joia? Até o próximo vídeo.